Olá pessoal, tudo bem? Prontos mais uma semana de aula? Vamos lembrar, na semana passada a gente trabalhou com diversos conceitos de fração, várias ideias envolvendo fração. Essa semana a gente vai começar vendo ainda um pouquinho sobre fração, a gente vai trabalhar com problemas com fração, tá? Eu vou começar mostrando alguns exemplos de como se resolve e depois vocês vão ter a oportunidade também de estar fazendo alguns exercícios, tá bom? Vamos lá! Primeiro, imagine que você possua R$ 16 em moedas de R$ 1. Quantos reais correspondem a um quarto desse valor? Ó, aqui a fração. Um quarto. Qual que é a ideia de um quarto? É você pegar algo e dividir em 4 partes e ficar com uma dessas partes. Para isso, a gente vai pegar as nossas moedas, as 16 moedas, e vai dividir elas em 4 grupos iguais. Importante aqui que esses grupos sejam iguais, porque a fração sempre trabalha com partes iguais. Então, ó, veja lá, tenho 16 moedas e 4 grupos. Quantas moedas em cada grupo? 1, 2, 3, 4 moedas. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber um quarto. Então, cada grupo desse está representando um quarto. Então, um quarto são R$ 4, são 4 moedas. E se fossem, por exemplo, 3 quartos? Eu dividiria em 4 grupos iguais dessa mesma maneira, só que eu consideraria 3 grupos desses. Em 3 grupos desses, eu teria R$ 12. Então, se eu fosse calcular outra coisa aqui, se eu quisesse calcular lá 3 quartos de 16, isso aqui daria quanto? Eu pegaria lá 3 grupos, cada grupo tem 4. Então, 3 vezes 4, 12, tá? Então, dessa maneira, a gente conseguiria calcular 3 quartos, considerando 3 desses grupos. E quantos reais, continuando aqui, corresponde a 7/8 de R$ 16? Qual que é a ideia aqui? É pegar esses R$ 16, só que agora, olha o nosso denominador aqui. Nosso denominador agora é 8. Se ele é 8, eu tenho que dividir essa quantidade em 8 partes. Então, veja logo aqui embaixo, eu tenho os meus R$ 16 agora divididos em 8 grupos iguais. Veja, cada grupo agora tem 2 moedas. Eu quero saber, na verdade, quanto é 7/8. 7/8 vai ser quanto? Eu pegar 7 desses 8 grupos. Lembrando a ideia aqui. O número de baixo mostra quantas partes o total foi dividido. E o número de cima, que é o numerador, mostra quantas partes eu estou considerando. Então, nesse caso, eu estou considerando 7/8. Então, se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 dessas partes, eu vou ter o quê? 7 vezes 2 de cada grupo, eu vou ter de R$ 14. Então, o que eu estou considerando aqui? Que 7/8 de 16 é igual a que? 14, tá? Primeiro, eu peguei, dividi em 8 grupos iguais e considerei 7 deles, então fiquei com R$ 14, tá? Essa é uma das ideias que a gente está trabalhando. Vamos para um próximo exemplo. Em uma classe com 24 alunos, 3/8 são mulheres. Quantas são mulheres dessa sala? Então, tem uma sala com 24 pessoas e 3/8, isso é, dessa sala se dividir em 8 partes. 3 dessas partes vão ser mulheres. Só que eu repare o seguinte, o que a gente pode pensar? A gente vai aproveitar alguma das ideias que a gente trabalhou. Se eu pegar a fração aqui, ó, 3/8, e prestar atenção nesse número aqui, que é o 24, eu vou perceber que o 24 está na tabuada do 8. Então, fazendo o seguinte, pegar essa fração, eu vou fazer uma fração equivalente. Lembrando, fração equivalente, equivalente significa mesmo valor. Como que eu faço isso? Eu multiplico em cima e embaixo por um mesmo valor ou divido. Nesse caso, eu vou multiplicar
por quanto? Eu vou multiplicar por 3. Por que eu vou multiplicar por 3? Porque 8 vezes 3 dá 24. Se eu multipliquei embaixo, eu também tenho que multiplicar esse mesmo valor em cima. 3 vezes 3 dá 9. Então, por isso que eu tenho uma fração equivalente 9/24. Então, 9 de 24 é a mesma coisa que eu pegar 3 de 8. Então, eu peguei porque dá exatamente o número de alunos nessa sala. Então, para a gente visualizar melhor, então eu vou pegar esse retângulo que foi dividido em 24 partes iguais. Veja aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24. Então, a gente tem o seguinte, se eu quero saber 3 oitavos, eu posso pegar o quê? Mesma coisa que 9/24 avos. Então, pego esses 24 e pego 9. Se você prestar atenção aqui, se eu dividir esses 24 aqui em 8 partes iguais, reparem só, cada uma dessas partes vão ter 3. Então, se eu pegar aqui, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes. Tá? Então, eu pegar 9 de 24 é a mesma coisa que eu pegar, vou dividir aqui em 8 partes iguais para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu pegar 3 dessas partes, é a mesma coisa que eu pegar 9 de 24. Então, eu quero saber quantos são 3 oitavos dessa sala. 3 oitavos de 24. Então, eu vou ter 9 mulheres, tá? Tenho 9 mulheres. De uma outra maneira, a gente poderia ter pensado assim, o seguinte: ter trocado esse D, essa preposição D, na matemática, ela vai significar multiplicação. Então, se eu multiplicar 3 oitavos vezes 24, eu vou ter lá 3 vezes 24, que dá 72. 72 dividido por 8 dá 9. Tá? Essa é uma ideia mais prática para que eu não precise fazer o desenho da minha situação. Eu posso simplesmente fazer uma conta e encontrar o resultado. Seguindo aqui então, para você entender melhor essa regra prática, né? Então, para encontrarmos a fração de um todo representado por um valor numérico, procedemos da seguinte maneira: a preposição de será substituída pelo sinal de multiplicação. Veja o seguinte, vamos voltar rapidinho aqui nos nossos exemplos. Veja aqui o primeiro problema, 1/4 desse valor. Essa palavrinha desse, ela é o quê? A palavra de mais a palavra esse. Então, a gente tem a preposição de aqui. Veja, aqui a gente tem de cara a preposição de. E aqui também a gente tem quantas são as mulheres dessa sala. Dessa é de mais essa. Tá? Então, a gente tem uma junção de duas palavras para formar a palavra dessa, então a preposição de também está presente aqui. Então, nessas situações, a gente poderia ter feito da seguinte maneira: a gente vai trocar a palavra, a preposição de, pelo sinal de multiplicação. A gente multiplica o numerador da fração pelo valor representado do todo, e depois a gente
o valor obtido a gente divide pelo denominador da fração. Então, quando a gente quer, por exemplo, aqui calcular 2/7 de 270, você vai trocar esse D aqui por esse sinalzinho de vezes, lembrando que esse pontinho é a mesma coisa que o sinal de vezes, a gente aprendeu isso lá na última aula. A gente vai fazer 2 vezes 210, que dá 420, e o resultado, 420, a gente pode dividir por 7, esse valor vai dar 60, tá bom? Nesse momento, você pode parar seu vídeo e fazer os exercícios lá da página 29 e 30 da parada obrigatória. Agora que você já fez os exercícios lá da parada obrigatória com problemas de fração, a gente vai começar um novo conteúdo. A gente vai começar estudando álgebra. São coisas novas que vocês ainda não estudaram da maneira que a gente viu aqui ainda. Mas você sabe o que é álgebra? A álgebra é um ramo da matemática que constitui uma extensão da aritmética e utiliza letras e outros símbolos para representar números e valores, de modo a estudar combinações de operações aritméticas e soluções gerais para problemas numéricos diversos. Agora, pessoal, a gente vai começar a usar letrinhas no meio da matemática. Eu sei que muitos estavam esperando por isso, outros não queriam nem ver a letra no meio da matemática, mas sim, a gente vai começar a trabalhar algumas ideias disso. Coisas mais simples, mas a gente vai começar a trabalhar, tá? Mas antes das letrinhas aparecerem, a gente precisa recapitular alguns conceitos ou ver para quem não viu ainda. Que são alguns conceitos de igualdade. Isso aqui é extremamente importante quando a gente está trabalhando em álgebra. Não sei se vocês conhecem esse tipo de balança que aparece aqui na imagem. Essa aqui é uma balança de pratos. Ela mede, ela não aparece o valor do peso, ela compara duas informações. Quando algo é mais pesado, o lado que está mais pesado baixa e o lado mais leve sobe. Quando os dois lados são iguais, a balança fica equilibrada, ela fica os dois pratos exatamente na mesma altura. Veja aqui o exemplo seguinte. Essa mesma balança foi colocada aqui desse lado. Ó, um peso de 2 kg, com massa de 2 kg, outro com massa de 2 kg, outro com massa de 3 kg. E do outro lado foi colocado um único peso de massa 7 kg. Reparem, 2 mais 2 mais 3, isso aqui vai dar 7 kg. Então veja, dos dois lados a balança ela tem exatamente a mesma massa, o mesmo peso. Por isso que os dois pratos estão equilibrados, estão exatamente na mesma altura. Se eu colocar qualquer coisinha apenas de um dos dois lados, essa balança vai desequilibrar. Veja o seguinte. Então nessa balança, né? Se você olhar no seu livro, aqui vai estar escrito 3, você vai arrumar, vai colocar o valor 2, tá? Porque na imagem aparece 2. Então veja que ele colocou um peso aqui, uma massa de 2 kg aqui no prato da direita. O que aconteceu? Tá vendo que esse prato agora, ele tem 9 kg no total, enquanto o outro lado só tem 7. Então o lado mais pesado baixou e o mais leve subiu. Então ficou desequilibrado, tá? Então, mas e se eu colocasse exatamente a mesma quantidade, os dois pratos ficariam na mesma altura, tá? Essa ideia a gente vai fazer na matemática. Essa balança, como se fosse esse meio da balança, a gente vai representar com o sinal de igual, tá? Nosso objetivo é sempre que a balança fique equilibrada, tá? Ela nunca pode pender ou para um lado ou para o
Outro, na matemática, com o sinal de igual, é como se eu tivesse uma balança. Então, se eu colocar um sinal de igual, de um lado do igual e do outro lado do igual, tem que aparecer exatamente a mesma quantidade. Nessa situação mostrada aqui, ela seria representada da seguinte maneira. Olha aqui embaixo, no primeiro membro, que a gente chama de primeiro membro, é o que fica lá do lado esquerdo da minha igualdade. Eu tenho aqui 7 mais 2 mais 3. Esse aqui é um outro exemplo. Isso aqui vai dar quanto? 7 mais 2, 9, mais 3, 12. Do outro lado, no segundo membro, eu tenho 11 mais 1, que também dá 12. Mas voltando para a nossa balança, como que eu representaria matematicamente aqui? 2 mais 2 mais 3. E do outro lado eu tenho 7 mais 2. Nesse caso, eu teria uma desigualdade. Isso aqui não seria verdade. Mas como que eu faria para arrumar? Eu posso deixar isso igual. Lembra que eu coloquei esse peso aqui a mais? Se eu tirasse esse peso, eu ficaria 2 mais 2 mais 3, que é igual a 7. Eu teria uma igualdade. Essa balança estaria equilibrada. Outros exemplos. 8 mais 1 é igual a 9. Então veja que a minha igualdade, o primeiro e o segundo membro, têm exatamente o mesmo valor. Está escrito de maneiras diferentes, mas a quantidade apresentada é exatamente a mesma. E o terceiro exemplo, veja, primeiro membro eu tenho 2 mais 1 mais 4 mais 3. Quanto que dá isso? Isso aqui dá 10. E do outro lado eu tenho 5 mais 5, que dá 10. Então eu tenho uma igualdade, tenho uma balança equilibrada. Dos dois lados eu tenho exatamente a mesma quantidade. Vamos ver algumas propriedades dessa igualdade. O primeiro dela, a primeira propriedade que a gente vai estudar, é o que a gente chama de princípio aditivo, né? Então, voltando para aquele primeiro exemplo que a gente deu, né, que tinha 7 kg de um lado e 7 kg do outro, uma dividida em 3 massas e outra dividida em uma massa só, a gente estava com uma balança equilibrada. Mas, se a gente colocar 1 kg, veja aqui, foi adicionado desse lado um peso de 1 kg. E do outro lado da balança também foi adicionado 1 kg. O que acontece? Os dois pratos da balança continuam tendo exatamente o mesmo peso. O que vai acontecer? A balança vai ficar equilibrada. Essa ideia é muito importante. Então, matematicamente, como que a gente escreveria essa ideia? De um lado, eu tenho aqui 2 mais 2 mais 3. A balança representada pelo igual. E desse lado eu tenho 7. Já na segunda situação, onde eu acrescentei um peso de 1 kg, eu ficaria lá com 1 mais 2 mais 2 mais 3. Ou, matematicamente, talvez a gente escreveria de uma outra forma, apesar da figura ficar no lado esquerdo. A gente faria 2 mais 2 mais 2 mais 3 mais 1. E do outro lado, eu acrescentei 1 kg também, eu tenho 7 mais 1. Veja que eu estou acrescentando 1 dos dois lados. Vejam, o peso que está na balança mudou. Agora, de um lado eu tenho 8 quilos, do outro lado eu também tenho 8 quilos. Só que percebam o que é importante para a gente. A balança continua equilibrada. Os dois lados têm exatamente a mesma quantidade. E esse é o nosso objetivo numa igualdade, que sempre os dois lados permaneçam iguais. Tá? Então, vamos ver alguns outros exemplos, né? Se eu pegar a igualdade 5 mais 4 mais 1 igual a 10. O que eu posso fazer sem mudar a desigualdade? Se eu acrescentar, aqui nesse nosso exemplo, foi acrescentado 7 de cada lado da minha
igualdade. Eu tinha 10 quilos de cada lado. Agora eu tenho 17 quilos de cada lado. A balança continua equilibrada. Na letra B, eu tenho uma continha lá. 8 menos 3. 8 menos 3 dá quanto? Dá 5. Mas, se em cada lado dessa expressão matemática aqui eu adicionar 4, veja, eu acrescentei 4 dos dois lados. Eu tinha 8 menos 3, acrescentei 4. Eu tinha 5, acrescentei 4. A igualdade se mantém. O legal dessa propriedade é que ela vale tanto para adição quanto para subtração. Então, se eu tenho a igualdade 18 menos 6 igual a 12, eu posso fazer o quê? Subtrair 7 de cada lado. Então, eu ficaria lá com 18 menos 6. Desculpa. Menos 6. O que eu vou fazer desse lado? Eu acrescento 7. Subtraio 7. E do outro lado eu tenho 12. Como eu subtraí 7 do lado esquerdo no primeiro membro, no segundo membro eu também tenho que subtrair 7. Veja que dos dois lados eu fiquei com quanto? 18 menos 6, 12. 12 menos 7, 5. E do outro botão aqui eu tenho 5. 12 menos 7, 5. Eu continuo com a minha balança equilibrada, tá bom, pessoal? E na letra B, eu tenho 12 mais 2 mais 19, que dá 21. E do outro lado eu tenho o próprio 21. Eu posso, por exemplo, subtrair 13 dos dois lados. Se eu tirar 13 de cada prato da minha balança, eu vou continuar exatamente com a mesma quantidade, tanto de um lado quanto do outro. Essa é a ideia do meu princípio aditivo. Eu também tenho o que a gente chama de princípio multiplicativo da igualdade. Ele é parecido. Então, vejam lá, no princípio aditivo, eu adicionei ou retirei uma mesma quantidade, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Agora, nesse caso, a gente vai usar a multiplicação. Então, veja esse exemplo. Nessa balança, veja, eu tenho aqui 1, 2, 3 cubinhos verdes e 2 cubinhos amarelos. Reparem que eu não sei o peso de cada um deles, eu não sei a massa, mas eu sei a quantidade de cada um deles. E veja, eu tenho do outro lado 1 cubinho verde e 4 cubinhos amarelos. Percebam que a nossa balança está equilibrada. Então, quer dizer que 3 verdes e 2 amarelos têm exatamente o mesmo peso de 1 verde e 4 amarelos, representados aqui nessa igualdade. Tá? 3 verdes mais 2 amarelos é igual a 1 verde mais 4 amarelos. Mas percebam que se a gente dobrar essa quantidade, por exemplo, né? Multiplicar por 2. Então, no primeiro prato eu tinha 3 verdes e eu fiquei com 6 verdes. Eu tinha 2 amarelos, eu fiquei com 4 amarelos, porque eu estou multiplicando por 2. Aqui no prato da direita, eu tinha 1 verde, agora eu fiquei com quanto? 2 verdes. Eu tinha 4 amarelos, eu fiquei com 8 amarelos. O que acontece com a minha balança? Ela vai continuar equilibrada. Por quê? Porque os pesos são exatamente iguais, tanto num prato quanto no outro. Matematicamente, a gente vai escrever dessa forma. 2, lembrando, ó, aqui, ó, vou até destacar, eu tenho um pontinho da minha multiplicação. Então, 2 vezes 3 verdes mais 2 amarelos é igual a 2 vezes 1 verde mais 4 amarelos. Perceba que está entre parênteses, porque eu teria que fazer a soma antes. E a igualdade não muda, tá? Então, ela permanece igual. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Eu tenho 13 mais 20, isso aqui dá o quê? 33.
E do outro lado da igualdade tem o 15 mais 18, que também dá 33. Então veja que os dois lados são iguais. 13 mais 20 é igual a 15 mais 18. Mas, se eu dividir essas duas quantidades por 3, por exemplo, tá? Assim como lá na adição, o princípio aditivo valia para subtração, o princípio multiplicativo também vale para divisão, tá bom? Então, 33 divididos por 3 dá 11. Então, 13 mais 20 divididos por 3 dá 11. 15 mais 18 divididos por 3 também dá 11. E 11 é igual a 11, tá? Então, aqui eu começo com 33 igual a 33. E depois, para o próximo passo, quando eu dividir por 3, né? Eu encontrei que 11 é igual a 11. A igualdade permanece. Então, eu tenho lá. Primeira linha eu tinha 33, que é igual a 33. Quando eu dividir por 3, eu fiquei com 11, que é igual a 11. Claro que aqui faz mais sentido observar, porque aqui senão aqui parece muito óbvio, não faz sentido escrever. Mas aqui, desse formato escrito inicialmente, a gente percebe que a regra é válida, tá bom? Já na letra B, eu vou usar aqui a multiplicação por um outro valor, que é o valor 6. Aqui fica um pouquinho mais fácil de ver, porque os números são menores. Eu tenho 5 mais 2, 5 mais 2, 7. 4 mais 3, também é igual a 7. Então ficou o quê? Se eu multiplicar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por 6, percebam que eu estou multiplicando o quê? A soma por 6. Então, estou multiplicando a soma por 6, por isso eu estou colocando dentro do parênteses. Eu não estou multiplicando só o 2 e nem só o 3. 5 mais 2 dá 7 vezes 6, 42. Olha do lado direito o segundo membro. 4 mais 3, 7 vezes 6, 42. Então, eu também estou aproveitando o princípio multiplicativo, ou usando a divisão também, para manter os meus pratos equilibrados. Essa ideia, daqui a pouco a gente vai usar, ela vai ser bem útil, tá bom, pessoal? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre termo desconhecido de uma igualdade, tá? É muito comum na resolução de problemas matemáticos representar um valor desconhecido por um símbolo ou por uma letra. Em geral, a letra X ela é usada para essa representação, tá? Ela acaba, a gente mais usa, pode ser usado qualquer outro símbolo, na verdade, mas de modo geral a gente vai acabar usando a letra X. Vamos ver as seguintes sentenças, como que a gente escreveria uma escrita simbólica. Veja que aqui tem uma frase. O número 4 subtraído de um número desconhecido é igual a 16. Então, eu tenho 4 subtraído de um número desconhecido. Que número que é esse? Não sei. Como que eu faço para representar? Eu represento pela letra X. Então, veja. O 4 subtraído de um número X. De um número desconhecido. Então, X menos 4. 4 está sendo subtraído de um número X. Isso aqui é igual a 16. Então, essa frase aqui foi escrita matematicamente por símbolos. X menos 4 igual a 16. Por enquanto, a gente não vai se preocupar em saber que número é esse. A gente precisa saber escrever através de símbolos. Então, veja. O triplo de um número desconhecido adicionado a 5 é igual a 26. Vamos pensar passo a passo. O triplo de um número desconhecido. O que é triplo? É multiplicar por 3. Então, eu tenho esse meu número desconhecido multiplicado por 3. Então, 3 vezes esse número é o triplo desse número. Adicionado. O que é adicionado? Mais. Adicionado a 5.
Isso aqui vai dar quanto? É igual a 26. Um número desconhecido adicionado à sua metade é igual a 12. Então, veja só. Um número desconhecido adicionado. Então, eu tenho aqui mais a sua metade. A metade do quê? Metade do número desconhecido. Como que representa a metade? Pela fração com denominador 2. Então, ó, um número adicionado à sua metade, ó, metade do quê? Do número. Um número divididos por 2. Sempre lembrando que fração e divisão é exatamente a mesma coisa. Isso aqui é igual a 12. Próximo exemplo. Um número desconhecido adicionado ao seu dobro e acrescido de 3 é igual a 63. Vamos por parte. Então, eu preciso do quê? Começo com o número desconhecido. Número desconhecido aqui eu estou representando pela letra X. Poderia usar um coraçãozinho, poderia usar um triângulo, poderia usar qualquer outra letra. Mas aqui eu vou usar a letra X. Adicionado ao seu dobro. Então, adicionado ao dobro. Dobro o quê? É ao seu dobro. Ao dobro do número X. Então, é 2 vezes X. Acrescido de 3. Então, tudo isso ainda eu vou acrescentar 3. Isso aqui vai dar quanto? 63. Próximo exemplo. O dobro de um número desconhecido adicionado a 5 é igual ao triplo desse número. Então, o dobro é 2 vezes. Então, 2 vezes esse número. Adicionado a 5 é igual ao triplo desse número. O que é o triplo? É 3 vezes. Então, é 3 vezes esse número. Então, eu tenho 2x mais 5 igual a 3x. Último exemplo, adicionando 2 a um número desconhecido e multiplicando o resultado por 4, obtemos 36. Então, vamos começar adicionando 2 a um número desconhecido. Então, eu tenho um número desconhecido que eu adiciono 2. Veja, e multiplicando por 4 aqui, o resultado. Se eu só colocar vezes 4 aqui, eu vou fazer 2 vezes 4. Mas como eu quero multiplicar o resultado, eu coloco entre parênteses. Por quê? Porque eu tenho que adicionar primeiro. Então, temos x mais 2 entre parênteses vezes 4. A gente obtém o quê? 36. Aqui a gente aprendeu alguns exemplos de como representar simbolicamente essas situações. Tá? Só que a gente não aprendeu ainda como que faz para descobrir qual é esse tal desse número desconhecido. É o que a gente vai começar a fazer agora. A gente vai aprender a calcular o termo desconhecido de uma igualdade. O termo desconhecido de uma igualdade a gente chama de incógnita, tá? Então, ó, vou destacar mais um pouquinho aqui. A palavra incógnita é importante. Quando você não sabe um número, normalmente a gente vai representar pela letra X, a gente chama isso aqui de incógnita. Incógnita é aquilo que a gente não sabe. Para determinar o valor de uma incógnita, precisamos encontrar um número que, substituindo por o valor desconhecido, mantenha a desigualdade verdadeira. Então veja aqui, ó, no exemplo, 2x mais 3 é igual a 13. Perceba o seguinte, que número vezes 2 mais 3 que dá 13? Percebam que se a gente substituir o valor de x, a letra x pelo número 5, a gente vai ter a seguinte igualdade. 2 vezes 5 mais 3 igual a 13. Mas 2 vezes 5 dá 2 vezes 5 mais 3. Isso aqui dá quanto? 2 vezes 5 dá 10. Mais 3. Isso aqui vai dar 13. Então, realmente, é uma sentença verdadeira
Então, quer dizer que o número que a gente não sabia inicialmente é o número 5. Essa é uma maneira de fazer. Você tenta um número e se os dois lados da igualdade forem iguais, se tiver a balança estiver equilibrada, então a gente encontra uma solução. Mas nem sempre essa é a maneira mais prática. Por quê? Porque às vezes a gente não vai conseguir chutar o número certo ou não vai raciocinar. Tem gente que usa raciocínio lógico para descobrir esse valor 5 desse exemplo, mas às vezes não é tão fácil assim. Por isso que a gente revisou, a gente viu as propriedades de adição, o princípio multiplicativo e o princípio aditivo de uma igualdade. Então a gente vai usar esses princípios, essas regras, para encontrar o valor da minha incógnita. O primeiro exemplo aqui, né, a gente tem aqui a seguinte igualdade: x menos 7 é igual a 10. Lembrando que numa igualdade eu posso somar, adicionar ou subtrair dos dois lados a mesma quantidade, que eu continuo tendo a balança equilibrada, continua sendo uma igualdade. Então, se eu pegar esse x menos 7 aqui e eu adicionar a quantidade 7, e do outro lado eu pegar o número 10 e também adicionar 7. Então veja, eu tinha um número que eu não sabia, menos 7, e do outro lado da igualdade eu tinha o número 10. Se eu adicionar 7 dos dois lados, a balança continua equilibrada, a minha igualdade continua válida. Se eu fizer aqui, ó, 7 menos 7, isso aqui vai dar 0. Então desse lado eu vou ficar apenas com a letra x. E do outro lado eu tenho lá 10 mais 7, que dá quanto? 17. Então percebam, eu encontrei aqui que x é igual a 17. Se eu inicialmente substituir nessa igualdade o valor 17, eu ficaria lá com 17 menos 7 é igual a 10. Que é verdade, 17 menos 7 é igual a 10. Se eu tivesse solucionado errado, isso aqui não seria verdade. Próximo exemplo. Eu tenho o triplo de um número mais 5 é igual a 17. Tá? Eu vou usar dois princípios agora. Meu objetivo é que, como nesse primeiro exemplo, a letra, o valor desconhecido, fique sozinho do lado esquerdo, tá? Para que eu encontre do lado direito o valor dele. Então aqui, no primeiro momento, tem o triplo de um 5, triplo de um número, mais 5 igual a 17. Se eu tirar esse 5 aqui desse lado esquerdo, perceba, eu vou ficar lá com 3 vezes x mais 5. O que eu quero fazer? Vou tirar. Vou subtrair 5. Se eu subtrair 5 aqui no primeiro membro, para que a igualdade permaneça, eu tenho que subtrair 5 do segundo membro. Perceba o que aconteceu. 5 menos 5 dá 0. Aqui no primeiro membro eu fiquei com 3 vezes x. Isso aqui ele sumiu. Acabou, ficou 0. E do outro lado eu fiquei com 17 menos 5, que dá 12. Então eu tenho que o triplo de um número é igual a 12. Lembrando agora que o princípio multiplicativo também permite que eu faça a divisão. Então, se eu pegar dos dois lados e dividir por 3, aqui eu vou representar essa divisão como uma fração, eu vou ficar com o quê? 3 vezes x, eu vou dividir isso aqui por 3. Por que eu estou dividindo por 3? Porque eu estou fazendo o inverso do que eu tinha. Eu não estava multiplicando por 3 o número aqui, agora eu estou dividindo. Só que se eu dividir de um lado, eu tenho que dividir do outro. Então veja o que aconteceu. Aqui eu tinha 3x divididos por 3, então 3 divididos por 3 dá 1. Eu só fiquei com x. E do outro lado eu fiquei com o quê? 12 divididos por 3
Isso aqui dá 4, tá bom? Então, o x vale 4. Então, repare aqui, se eu substituir esse x aqui inicial por 4, veja só o seguinte, eu ficaria ali com 3 vezes 4 mais 5. Isso aqui dá quanto? 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 5, 17. Tá bom? Então aqui a gente encontrou o valor desconhecido. Vou fazer mais alguns exemplos. Eu sei que no começo parece um pouco assustador, realmente é um pouquinho complicado. Mas depois de alguns exemplos e depois de alguns exercícios, tudo isso vai ficando mais fácil. A ideia aqui é sempre deixar a letra sozinha, tá bom? Então a gente tem o seguinte, a gente tem 2 vezes esse número desconhecido e mais 3 vezes o número desconhecido, isso aqui dá 15. Então a gente vai lembrar do seguinte, vamos lembrar, antes de eu resolver essa propriedade, essa igualdade aqui, descobrir que número desconhecido, vamos só lembrar do seguinte. A gente tem a propriedade distributiva da multiplicação. Eu vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, se eu fizer 3 vezes 4 mais 2. A propriedade distributiva que a gente já aprendeu permitia a gente escrever isso aqui da seguinte maneira. Lembrando, né? 4 mais 2 dá 6. Né? Então, 3 vezes 6 dá 18. Então, aqui dá 6. Então, 3 vezes 6 dá 18. Mas de uma outra forma, eu poderia pensar na seguinte propriedade distributiva. Diz o seguinte, eu posso fazer 3 vezes o 4 e depois eu posso somar 3 vezes o 2. Isso aqui dá quanto? 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 2 dá 6. E 12 mais 6 dá 18. Essa é a propriedade distributiva. Aqui a gente vai ver a maior utilidade que a gente tem para essa propriedade. Tá? Vamos ver o seguinte. Eu não sei quanto que dá 2 vezes esse valor desconhecido. Então, resumindo, e também não sei quanto que dá 3 vezes o valor desconhecido. A gente viu que, por exemplo, que eu tinha feito lá 3 vezes 4 mais 2, isso aqui é igual 3 vezes 4 mais 3 vezes 2, tá? Veja o seguinte, a gente tem uma expressão muito parecida desse lado com o que a gente tem aqui. O número que se repetiu, né? Eu poderia, por exemplo, também escrever da seguinte maneira. 4 vezes 3 mais 2 vezes 3. Isso aqui não altera o resultado. Veja que o 3 fica exatamente na mesma posição do meu número desconhecido, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, vou reescrever isso aqui. Eu tenho 2x e 3x, então x eu vou colocar aqui na frente e vou fazer 2 mais 3. Isso aqui dá 15. Veja o seguinte, ó, se eu fizer a distributiva, 3x vezes 2, 2 vezes x, e x vezes 3, 3x. Isso aqui é a mesma coisa que x vezes 5, ou, mais fácil, mais comum, é 5 vezes o x. Isso aqui está dando 15, tá? Então,
ou um jeito bem simples de pensar. Eu tenho 2 de um número, mais 3 desse número. 3 mais 2, 5. Eu tenho 5 vezes esse número. Não precisa ficar pensando diretamente na propriedade distributiva. Usando o princípio multiplicativo, eu posso dividir dos dois lados por qualquer número que eu quiser. O número que eu vou usar aqui é o número 5, porque ele já está aqui aparecendo. Então eu tenho lá 5 vezes o x, eu vou dividir esse lado por 5, e do outro lado eu tinha 15, e vou dividir por 5. Quanto que dá? Desse lado, eu tenho 5 dividido por 5 dá 1, só vai sobrar o x. E do outro lado eu tenho 15 dividido por 5, que dá 3. Certo? Então, aqui a gente encontrou que o meu número desconhecido vale 3. Veja só, se eu substituir aqui, 2 vezes 3, mais 3 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 6 mais 9, está dando 15. Realmente, nosso número desconhecido era 3. Tá bom? E aqui, esse exemplo, eu vou fazer ele de duas maneiras. Primeira delas, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o princípio multiplicativo, sempre procurando fazer a operação inversa do que eu tenho. Então, veja, eu tenho um número somado por 4 vezes 5. Se eu estou multiplicando por 5, a minha ideia é dividir por 5. Então, eu fico com lá x mais 4. Deixa eu fazer mais para o lado aqui para caber depois. Então, x mais 4 vezes 5. Se eu estou multiplicando por 5, meu objetivo aqui é dividir por 5. Se eu dividir por 5 de um lado, eu tenho que dividir por 5 do outro. Fiquei com o quê? Desse lado, só me sobra o x mais 4. E do outro lado, 55 dividido por 5 dá 11. Então, eu tenho que x mais 4 é igual a 11. Veja que aqui do lado do primeiro membro, eu estou somando 4. Qual que é a ideia? A gente vai aplicar de novo. O princípio é agora um princípio aditivo, subtraindo essa quantidade. Se eu somei 4 aqui, eu posso tirar 4. Então, eu fico com o quê? X mais 4. Eu vou tirar esse 4. Então, eu vou subtrair 4. Se eu subtrair 4 do primeiro membro, eu vou subtrair 4 do segundo membro. Então, isso aqui vai dar o quê? 11 menos 4. Que vai dar o quê? De um lado vai dar x, que 4 menos 4 dá 0. E do outro lado, 11 menos 4 dá 7. Então, encontramos o meu valor desconhecido. Então, o valor desconhecido é 7. Uma outra maneira que eu posso fazer aqui é o seguinte. Vou começar aqui. X mais 4 vezes 5 é igual a 55. Se eu aplicar aqui a propriedade distributiva, eu vou ter o quê? Então, veja, eu tinha x mais 4 vezes 5. Eu posso fazer cada um dos valores vezes 5. Então, eu posso fazer x vezes 5, que fico lá com 5 vezes x. E posso fazer 4 vezes 5, que dá 20. Vou antes aqui disso, vou colocar como 4 vezes 5. Do outro lado, continua tendo 55. Tá? 5 vezes x, eu não sei quanto que dá, então eu continuo escrevendo 5 vezes x. 4 vezes 5, como eu tinha falado, dá 20. Isso aqui tem que ser 55. Aplicando o princípio aditivo, eu posso tirar esse 20 desse lado. Se eu tirar desse lado do primeiro membro, eu também tenho que tirar do segundo membro. Então, eu fico lá com 5 vezes x mais 20. Vou subtrair 20. E do outro lado, eu tenho 55 menos 20. Tá bom?
Então vai ficar quanto? 5 vezes x. 20 menos 20 dá 0, então eu não preciso mais escrever. E do outro lado está dando 55 menos 20, que dá o quê? 35. Então eu tenho que 5x é igual a 35. Veja, o 5 está multiplicando o x. E eu vou aplicar a propriedade do princípio multiplicativo e vou pensar sempre no inverso. Se ele está multiplicando por 5, eu vou dividir por 5. Então, eu vou ter aqui 5x igual a 35. Eu vou dividir por 5 dos dois lados. Desse lado, esse 5 vai acabar sumindo, vou ficar só com x. 35 dividido por 5, encontrei o mesmo valor de 7 para o meu x. Tá? Então veja que eu sempre estou acrescentando ou tirando ou multiplicando e dividindo dos dois lados sempre pelo mesmo valor para que eu mantenha a minha desigualdade. Vamos lá. Voltando nesse exemplo aqui que eu fiz agora há pouco. Como que a gente fez? A gente fez assim. Como eu estava somando 5, eu tirei 5 pensando no inverso. Se eu estou somando 5, eu tiro 5. A gente escreveu da seguinte maneira. 3 vezes x mais 5. A gente subtraiu 5. E do outro lado, 17, a gente fez menos 5. E daí depois, eu cancelei essa parte um com o outro, ficando apenas com 3 vezes x. E do outro lado, 12. Tá? Como que a gente vai reescrever essa parte na regra prática? A gente vai simplificar essa escrita. Em vez de ficar escrevendo do lado esquerdo o que a gente está tirando, a gente já vai escrever isso aqui do lado direito. Então, se eu tinha lá 3x mais 5 igual a 17, eu estou reescrevendo, se eu vou tirar 5 desse lado, eu simplesmente tiro. Eu fico apenas com 3x. E do outro lado eu fico com 17 menos 5. Essa é a regra prática. Ao invés de ficar escrevendo o que a gente está fazendo dos dois lados, aqui a gente escreve apenas de um dos lados, eliminando já o valor que a gente está fazendo. Então, se eu estava somando 5, tirei 5. Tirei 5 de um lado, tirei o 5 do outro. Então, eu fiquei lá também com 3x igual a 12, tá? Do jeito tradicional, da primeira maneira, voltando aqui para o lado esquerdo, o que a gente fez? Na próxima linha, a gente fez assim 3x e o 12 divididos por 3, porque eu estava multiplicando por 3, agora eu divido. Em vez de ficar escrevendo dividido por 3 dos dois lados, a minha ideia é a seguinte: como eu vou dividir por 3, esse 3 vezes x aqui, eu já vou tirar ele, vou ficar apenas com o x, e do outro lado eu coloco o valor de divididos por 3 na forma de fração. Então, nesse lado eu simplifico 3 com 3, fico com x, 12 divididos por 3, 4. Aqui também, só que de uma forma bem mais simples de escrever. X é igual a 4, 12 divididos por 3. Tá bom? Vou fazer rapidinho aqui os passo a passos. Ele está bem detalhado lá no seu livro, mas eu preferi fazer também de novo aqui. Determine o valor do termo desconhecido x em cada uma das igualdades. Então veja aqui, eu tenho 1 somando ao dobro do valor desconhecido, isso é igual a 15. Então, meu objetivo é tirar esse 1. Se eu tiro 1 daqui, eu tenho que tirar 1 do outro lado. Então, eu fico o quê? Com 2x, já vou utilizar aqui a regra prática, é igual a 15. Eu tirei 1 do lado esquerdo, eu tenho que tirar 1 do lado direito. Então, eu fico com 2x, 15 menos 1, 14. Tenho 2x igual a 14. Veja agora, eu tenho 2 multiplicando x. Eu quero dividir por 2, eu quero tirar essa multiplicação daqui. Então,
multiplicar por 2, e o inverso é dividir por 2. Desse lado, eu vou ficar apenas com a letra x. E do outro lado, eu fico com 14 divididos por 2. Isso aqui eu tiro 14 por 2, então eu tiro que meu número desconhecido é 7. Então, x igual a 7. E aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho 5 do número desconhecido, menos 7, e do outro lado eu tenho 2 do número desconhecido, mais 17. Então veja o seguinte, eu vou pegar esse menos 7 que está tirando aqui do lado esquerdo, e vou colocar ele do lado direito, eu vou trocar o sinal. Se está subtraindo, eu vou colocar ele somando. Esse 2x aqui, eu vou passar para o outro lado esquerdo, subtraindo ele. Então, se eu tenho 5 vezes o x, que eu só repeti, o 2x, ele estava somando, ele estava aqui, ele vai passar subtraindo. Então, eu vou subtrair 2 vezes o x. E do outro lado, eu já tinha o meu 17, e veja, do lado esquerdo, no primeiro membro, eu estou subtraindo 7. Eu vou passar para o outro lado, né? Na verdade, eu vou somar ele, 7, menos 7 mais 7, que vai zerar. E eu vou, 17, eu vou também somar 7. De um jeito bem prático aqui, eu tenho 5 do número x e quero tirar 2 desse número x. 5 menos 2 dá 3. Então, eu tenho 3 desse número x. E do outro lado, 17 mais 7 dá 24. Tá bom? Agora, vejam que eu fiquei o seguinte. Com 3 desse número, 3 vezes esse número igual a 24. Então, se eu estou multiplicando esse número, agora eu quero dividir. Então, esse 3 que está multiplicando, de modo prático, ele vai passar para o outro lado dividindo. Eu tenho 24 e do outro lado ele vai ficar dividindo por 3. Então, a gente tem o seguinte, que x, meu número x, é igual a 24 divididos por 3. E 24 divididos por 3 é igual a 8. Então, a gente encontrou o valor x igual a 8. Agora, você precisa dar mais uma lida no passo a passo da página 35. Dá uma revisada nos exercícios que eu fiz aqui, nos exemplos que eu fiz. Todos eles estão no livro detalhado também. Tá? E eu quero que você tente fazer lá a página 36, todos os exercícios da parada obrigatória. Tá? Depois disso, você volta aqui para o vídeo e a gente vai ver mais um pouquinho aqui envolvendo problemas. Então, a gente vai começar agora a falar de problemas envolvendo valores desconhecidos. Quando um problema requer uma descoberta de um valor desconhecido, podemos proceder da seguinte maneira. Leia e interprete o problema e escreva simbolicamente o que o problema pede, representando por x ou outro símbolo a incógnita ou valor desconhecido. Calcule o valor da incógnita e a resposta final de acordo com o que foi pedido no problema. Então veja, se do triplo da idade de Marcelo subtraímos 7, obtemos 35. Qual a idade do Marcelo daqui 2 anos? Então, para saber a idade do Marcelo daqui 2 anos, a gente precisa saber a idade do Marcelo hoje. Mas veja o seguinte, o triplo da idade do Marcelo, subtraímos 7, isso aqui a gente obtém 35. Então, a idade do Marcelo a gente não sabe, então a idade do Marcelo a gente vai chamar de x, a idade de hoje do Marcelo. A gente sabe que o triplo, então vamos escrever aqui essa expressão, se o triplo da idade do Marcelo, então triplo é 3 vezes a idade do Marcelo, que a gente chamou de x. A gente subtrair 7, a gente obtém
a gente tem uma igualdade, obtém isso aqui dá 35. Então, eu esqueci de escrever aqui, menos 7, isso aqui é igual a 35. Então, veja que a gente montou uma expressão com um número desconhecido, e através dessa expressão com um número desconhecido, a gente consegue encontrar a idade do Marcelo hoje. Usando o princípio aditivo, se a gente está tirando 7, a gente pode colocar 7. Então, esse 7 que está negativo aqui, passa para o outro lado somando. Então, eu vou ficar lá. 3 vezes o x é igual a 35 mais 7. Esse 7 que estava somando, passa para o segundo membro, estava subtraindo, passa para o segundo membro, somando. Então, a gente ficou lá com 3 vezes o x é igual ao quê? 42. Usando o princípio multiplicativo, se esse 3 está multiplicando, ele pode passar para o segundo membro, dividindo usando a regra prática. Então, tenho 3x, do outro lado vai ter 40. Agora eu vou ficar só com x, e o 3 que estava multiplicando passa para o outro membro dividindo. Tá? Então, o valor desconhecido x, que é a idade do Marcelo, é o resultado da divisão de 42 por 3. Isso aqui dá quanto? 42 por 3 dá 14. Então, a idade do Marcelo hoje é igual a 14. X é igual a 14. Isso aqui a pergunta é, qual será a idade do Marcelo daqui 2 anos? Então, daqui 2 anos, ele vai ter esse valor somado com 2. Marcelo terá 16 anos. Tá bom? Então, daqui 2 anos, Marcelo terá 16 anos. Para finalizar os estudos dessa semana, eu quero que você tente fazer, que você faça os exercícios da página 38. Lembrando que todos os exercícios que eu pedi para você nesse vídeo, você tem que me encaminhar depois lá no Classroom, tá? Bom estudo, boa semana, Deus abençoe a todos.